Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez, professor Rafael de Oliveira, né, no nosso curso aí de 1000 questões, hoje aqui nas carreiras de tribunais, né. Então estou muito feliz aqui de estar com vocês. Na aula passada a gente trabalhou algumas questões sobre o direito constitucional e hoje a gente vai mudar um pouquinho, hoje a gente vai falar um pouquinho do direito processual penal, tá? Então eu trouxe algumas questões de temas, não segui apenas um tema, mas são questões aí focadas na banca FGV, tá? E eu espero definitivamente que isso contribua aí para o crescimento de vocês como alunos e também rumo às matérias. Tudo bem? Aos concursos, né, de direitos, e os cursos de tribunais aí, das diversas, da área trabalhista, da área civil, dos tribunais aí. Tudo bem? Beleza? Então podemos dar início aí à nossa aula de hoje? Vamos lá então. Eu vou colocar na tela aqui pra gente a questão de número 1 e aí a gente já começa. Olha só, uma questão de 2025, tá? Uma questão de juiz, mas que, pessoal, a banca FGV, ela segue uma linha muito homogênea para os concursos de primeira fase de magistratura, procuradorias, defensorias públicas, tribunais, então é tudo muito parecido, tá? Então, vamos trabalhar essa questão aí. Olha só, era uma ação de estelionato, e aí o delegado ele fez as investigações e encaminhou os autos para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, para que ele oferecesse a denúncia ou não, né? Pedisse o arquivamento, enfim. Mas aqui uma palavra-chave da questão que faz toda a diferença. Olha aqui, ó. Diante da inércia do Ministério Público. Isso é fundamental para a gente distinguir se vai abrir espaço para a ação penal subsidiária ou não. Tudo bem? Então, está escrito aí que o Ministério Público recebeu os autos, né? Hoje em dia é tudo digital, antigamente era físico, né? A gente levava os autos físicos lá na sede do Ministério Público. Eu digo eu porque eu já fui estagiário e a gente fazia isso. Mas hoje tudo é eletrônico, né? E foi o próprio Parmênides
que ofereceu essa queixa, essa ação penal subsidiária em face de Diógenes. Só que olha que interessante, ele ofereceu essa queixa, essa ação, e ele não compareceu à audiência designada para instrução, e ele foi intimado e também deixou de dar andamento ao feito por 2 meses seguidos. Então, Parmênides, literalmente, ele abandonou, né? Fez pouco caso da ação aí. Certo? Beleza. A primeira pergunta que eu faço para vocês, é ou não é cabível a ação penal privada subsidiária da pública? Artigo 29 do Código de Processo Penal. É cabível. Por que é cabível? Porque o Ministério Público não tomou a atitude que ele deveria tomar. Ele permaneceu inerte. Ele permaneceu inerte. Então, olha só o que diz o artigo 29 do CPP. Vamos lá. Vou botar aqui no 29 pra gente. Só um minutinho, pessoal. Vou baixar aqui. Olha só. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiar essa queixa, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, e cuidado, olha o final. E a todo tempo, no caso de negligência do querelante, que no caso é o Parmênides, né? Foi negligente, ele não tocou a ação como deveria ter tocado. Ele pode retomar a ação como parte principal. Tudo bem? Então, cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas vamos ver as alternativas. A. O juiz deve nomear a defensoria pública para prosseguir no feito. E aí, pessoal? Veja. Ou a letra B, vamos ver a B. O juiz deve extinguir o feito em razão da ocorrência da perempção. O que é a perempção? A perempção, ela é uma causa de extinção da punibilidade, mas ela é uma causa de extinção da punibilidade em razão do abandono. Do abandono. Só que aí que está o grande X da questão. A perempção, ela é exclusiva da ação exclusivamente privada. A ação aqui é exclusivamente privada, pessoal? Negativo. Ela é uma ação penal subsidiária da pública. Então, na subsidiária, o que vai ser? Qual que é a consequência? Nós não vamos ter a extinção se o querelante não tomar a devida atitude. Na ação subsidiária, o abandono faz com que o MP reassuma o controle da ação. Esse que é o grande X da questão. Para evitar que o réu seja beneficiado pela desídia do particular. Então, a vítima, querelante, deixou para lá, isso não vai causar extinção, porque a ação não é exclusivamente privada. A ação é pública, é privada, subsidiária da pública. Então aqui o MP ele vai retomar a ação. Tudo bem? Esse que é o grande X da questão. Então, tanto a letra A, o juiz deve nomear a defensoria pública? Não. O MP vai retomar a ação. O juiz vai extinguir o feito em razão da perempção? Também não. Porque nós não estamos diante de uma ação exclusivamente privada. Então, letra A errado, letra A errada.
E pelo mesmo motivo, a B também está errada. C. O Ministério Público deve retomar a ação como parte principal. Sim, né, pessoal? É o que a gente acabou de falar. Tá? Qual o princípio que vai vigorar aqui? O princípio da indisponibilidade. O crime de estelionato, ele é em regra de ação pública. Né? Artigo 171 do Código Penal. Né? A questão aqui, cuidado, ela não fala naquelas exceções do 171, onde ela vai ser incondicionada. Né? No caso aqui, Parmênides, ele não está naquelas exceções. Então aqui ela é condicionada à representação. Concordam comigo? Certo? Bom. Mas o MP teria que propor a denúncia aqui, né? A ação penal, né? O MP que é o dono da ação, o dominus litis. Ele pega a representação e oferece a denúncia. Ponto. Então, a partir do momento que o Ministério Público abriu as portas para o particular agir, isso não elimina do Estado o dever de perseguir a justiça. Então, o MP ele vai retomar a ação. O nosso gabarito é a letra C de casa mesmo. D. O juiz deve extinguir o feito em razão da ocorrência da renúncia ao direito de representação. E aí, pessoal? Cuidado. A renúncia ao direito de queixa ou de representação, queixa, ação penal privada, representação, ação penal pública condicionada à representação. Ela vai ocorrer antes do início da ação penal. Então aqui a ação já estava rolando já. Nós não podemos falar mais em renúncia, tá? Não podemos mais falar em renúncia. Tudo bem? Então, a letra D também está errada. Não tem fundamento, não. E a letra E? O juiz deverá extinguir, desculpa, pessoal, o juiz deverá extinguir o feito em razão da renúncia. Já falamos que não, letra E. O juiz deverá extinguir o feito em razão do perdão tácito do querelante. Não tem nada a ver com perdão tácito. Primeiro que o perdão é um ato bilateral, né? Mas ele também é instituto próprio da ação penal exclusivamente privada. Ele exige a aceitação do réu. Então não tem nada a ver com perdão aqui. Na ação penal subsidiária, prevalece o interesse público sobre a vontade de perdoar do particular. Tá? Então, é isso que eu preciso que você preste atenção. Na ação subsidiária, o MP atua como vigilante. Se o particular for diligente, o MP ele simplesmente vai se manter numa posição de fiscal. Se o particular for negligente, o MP ele vai assumir a ação. É assim que funciona. Tudo bem? Beleza? Então, a questão aí está letra C de casa. Tudo bem? Então fizemos uma revisão legal de ação penal privada subsidiária da pública. Tá?
aqui para vocês. Claro, na ação penal privada, nós não vamos aplicar os princípios da ação pública. Porque na ação penal privada vai vigorar o princípio da disponibilidade. Eu posso ou não querer movimentar a ação penal. Né? É disponível. Ao contrário da ação penal pública, que é indisponível. Tudo bem? Então, cuidado. Renúncia, ato unilateral antes da ação. Perdão do ofendido, ato bilateral. E cuidado, o perdão ele pode ser expresso ou tácito. Mas eu preciso que haja aceitação do querelado para produzir efeitos e extinguindo, consequentemente, a punibilidade. Tudo bem? Show de bola. E aí um bizu. O nome dessa ação, onde o Ministério Público reassume a ação, é ação penal indireta, tá, pessoal? Então é quando o MP ele assume, ele retoma a ação penal privada subsidiária. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aí com essa questão. Próxima questão, só para a gente terminar, né? Então, a perempção, como eu disse para vocês, queria arrumar um negocinho aqui. A perempção é instituto exclusivo da aqui no cantinho, né? O chroma ali estava cortado e estava flamulando ali, mas deu certo, consegui resolver aqui. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Vamos em frente. Próxima questão. Deixa eu colocar na tela ela aqui toda. Olha só. Foi correta. A interceptação foi correta. O que não foi correta foi a prorrogação, que também exige, pessoal, a reserva de jurisdição. Não teve a autorização judicial da prorrogação. Questão muito boa.
ver o que vai dar aqui nessa questão, né? Olha. Artigo 157 do Código de Processo Penal. Por isso que essa questão é tão boa, né? Então, o que vai dizer o artigo 157? Eu vou colocar aqui rapidinho só para a gente trabalhar. Olha só. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Certo? Beleza. Aí nós temos o parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então tem uma prova A, que ela é ilícita. Da prova A, eu cheguei na prova A1. Ela é uma decorrência da A. Certo? Então essa prova A1 também é ilícita. É o que diz o parágrafo 1º. Mas aí nós temos uma quebra. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra. Então, se tiver quebrado o nexo de uma e outra, é possível. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. B. E ele vai dizer o que é fonte independente. Fonte independente é aquela que, por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir o objeto, conduzir ao fato o objeto de prova. Então, ele vai trazer o que é a fonte independente. 3. Preclusa a decisão de desentranhamento, né, passado aí a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, essa inadmissível ela vai ser inutilizada. Mas para isso eu preciso de uma decisão judicial. E aí as partes podem acompanhar esse incidente. E aí nós temos o parágrafo 5º, né? O juiz que conhecer o conteúdo da prova inadmissível não poderá proferir sentença ou acordo. Cuidado que o Supremo declarou esse inciso aqui, esse parágrafo aqui, inconstitucional. Tudo bem? Então a gente precisava ter o mínimo de ideia disso para resolver essa questão. Então a letra A, ela vai dizer que ela deve ser inadmitida por se tratar de prova ilícita por derivação. Em razão disso, ela deve ser desentranhada nos autos. Exato. Essa prova, ela é ilícita, porque essa prorrogação tinha que ser autorizada judicialmente. Então, nós estamos trabalhando aqui a teoria The Fruits, the Poisonous, the Tree Doctrine, ou a teoria dos frutos da árvore envenenada, que ela é aplicada ao processo penal brasileiro. Certo? Então, é de fato a letra A. A prova originária é ilícita. A interceptação realizada sem decisão judicial, a prorrogação, né? Ela violou o artigo 5º da Constituição Federal, violou a Lei 9296. Então, os áudios obtidos ali durante aquela prorrogação são provas ilícitas. Não tem jeito. E aí nós temos a questão do nexo causal, né?
a ilicitude por derivação. A busca e a apreensão dessa arma só foi possível graças às informações obtidas na interceptação ilegal. Então, aqui não dá para a gente descartar esse nexo de causalidade. Não dá. Existe um nexo direto. Então, segundo o artigo 157, parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas declaradas ilícitas. No caso aqui, eu não tenho como separar. Consequência processual. Uma vez reconhecida a ilicitude, seja ela direta ou por derivação, não tem jeito. A prova vai ser desentranhada, retirada do processo, para que não influencie o convencimento do juiz. Ok? Beleza? Então, cuidado com isso. Vamos ver as demais. Letra C, ela deve ser inadmitida. Letra B, ela deve ser inadmitida em razão da ilicitude por derivação ter sido purgada pela decisão judicial que decretou a busca e a apreensão. Então, o que a letra B está falando? Ah, mas houve uma decisão depois que autorizou a busca e a apreensão. Será que isso resolve o problema da ilicitude da prorrogação? Não. E a D? Ela deve ser admitida, pois a ilicitude por derivação foi purgada pelo estado de necessidade relativo à prova para a descoberta da verdade real. A simples existência de uma decisão judicial posterior que autorizou a busca não purga, ou seja, não limpa a ilicitude se essa decisão foi baseada exclusivamente em um dado ilegal. Então, o estado de necessidade ou a busca pela verdade real não pode ser justificativa para que eu atropele as garantias fundamentais. Então, a letra B e a letra D, negativo. Letra C, ela deve ser inadmitida em razão de se constituir em prova emprestada e, por consequente, ilegítima, não necessitando ser desentranhada. Não tem nada a ver, pessoal. Aqui nós não estamos diante do conceito de prova emprestada, tá? Prova emprestada é aquela que é produzida em um processo e levada a outro. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. O caso aqui, de fato, é a derivação dentro da mesma investigação. E quais são os requisitos para a admissibilidade da prova emprestada? Só para a gente fazer um parênteses aqui. Observância do contraditório, identidade das partes, mesmos fatos. A identidade das partes ela foi um pouco relativizada, né? Antigamente se exigia que as partes fossem as mesmas. Hoje o STF já entende que a parte contra quem a prova é direcionada, ela tem que ter participado no contraditório de origem. Tudo bem? E qual que é o valor probatório dessa prova emprestada? É o mesmo peso que tinha na origem. Tá? A prova emprestada, ela entra no novo processo com a natureza de prova documental. E o juiz vai dar a ela o valor que considerar adequado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, que é o que vigora, né? O juiz ele pode valorar a prova conforme lhe prouver, mas tem que ser fundamentado. Beleza? Então a letra C também está errada. E a letra E? A prova deve ser admitida, pois se trata de fonte independente, a qual inevitavelmente se chegaria segundo os trâmites típicos de praxe da própria investigação criminal.
Cuidado, essa questão aqui ela tenta confundir vocês com a exceção da descoberta inevitável, ou da fonte independente. Mas veja que o enunciado ele deixa claro que a descoberta da arma ela decorreu diretamente do diálogo interceptado. Não há fonte independente, não. Não há nenhum elemento no texto que indique que a polícia chegaria à arma por outros meios de praxe. Por exemplo, como uma denúncia anônima anterior ou investigação de campo independente, tá? Então aqui, o nosso gabarito de fato é beleza? Então nós temos a teoria da fonte independente, que vai permitir o aproveitamento. Outra teoria é a da proporcionalidade, que vai dizer que em situações excepcionalíssimas nós vamos ter que ponderar entre o grau de ilicitude da prova e a relevância do bem jurídico tutelado. Essa teoria ela é aplicada de maneira restritiva na nossa jurisprudência. E aí o nosso Código de Processo Penal, após a Lei 11.690, passou a incorporar essas construções no artigo 157, estabelecendo justamente a inadmissibilidade das provas ilícitas e derivadas, a não ser quando evidenciado o nexo de causalidade ou quando demonstrada a fonte independente. Tudo bem? Então nós adotamos a teoria dos frutos da árvore envenenada com exceções legalmente previstas. Olha uma jurisprudência importante aí para a gente nesse sentido. Será que a prova encontrada no lixo, a prova que foi descartada, por exemplo, o cara chupou um picolé lá e o palito ele jogou no lixo. Aqueles picolé antigo, né, com palitinho. Essa coleta desse palito configura pesca probatória, fishing expedition, ou violação da intimidade? Não configura. Então, é legítima, pessoal, a prova encontrada no lixo descartado na rua ou por pessoa apontada como integrante de grupo criminoso, sob investigação e recolhido pela polícia sem autorização judicial. Isso não vai configurar pesca probatória. E muito menos
violação da intimidade, tá? Um julgado aí de 2024. Beleza? Tudo bem? Então, obrigado aí e vamos seguindo aí em frente. Olha aí, um julgado importante pra gente, né? Também. Tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui agora, né? Olha só. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica. Então, eu posso renovar essa interceptação. Relação com o caso concreto. Não pode ser genérico, né? A interceptação telefônica ela pode ser renovada sucessivamente se a decisão judicial inicial e as prorrogações forem fundamentadas. Mas é claro que essa justificativa ela tem que ser legítima, mesmo que seja sucinta, mas apta a dar continuidade às investigações. Beleza? Tudo bem? Show de bola. Outro julgado aí importante. Não basta, né, a mera conjectura ou uma presunção abstrata. Importante destacar que o artigo 157, parágrafo 2º do CPP, foi mal redigido. E ele fez uma confusão, né, com descoberta inevitável com fonte independente, o que amplia o seu alcance, tá? Então, atenção aí com esse conceito. Aqui a gente já viu. Beleza, então vamos para aí a próxima questão. Olha só. Considerando a jurisprudência do STF sobre essa matéria, analise as afirmativas a seguir. Então, ele quer que eu julgue esses itens a partir desse início aí que foi dito aí, né? Ele fez algumas elucubrações, né, algumas discussões a respeito disso aí.
Item 1. É inconstitucional, olha aí, é inconstitucional a norma que permite o acesso, por autoridades policiais e pelo Ministério Público a dados cadastrais de pessoas investigadas, independentemente de autorização judicial. Então, olha só, as autoridades policiais e o Ministério Público, eles podem ter acesso a dados cadastrais, cuidado com isso. Eu estou falando de dados cadastrais, eu não estou falando do conteúdo das conversas. Eles podem ter acesso aos dados cadastrais. Essa norma é constitucional ou ela é inconstitucional? O Supremo foi provocado a se manifestar sobre isso. Então, nos julgamentos das ADIs 4906 e 5063, o que ficou decidido? Que o acesso aos dados cadastrais, o que são os dados cadastrais, pessoal? Nome, filiação, endereço, por autoridades policiais e pelo MP, dados cadastrais. Isso não depende de autorização judicial. Não depende. Qual que é o entendimento? É que esses dados não estão protegidos pelo sigilo das comunicações, mas pelo direito à privacidade em sentido lato. Então, é plenamente possível que eles sejam requisitados diretamente para fins de investigação criminal. Não há qualquer ilegalidade nessa solicitação. Tá? Então ficou decidido. É constitucional, norma que permite o acesso por autoridades policiais e pelo membro do MP a dados cadastrais de pessoas investigadas, independentemente de autorização judicial. Então nós vamos excluir do âmbito de incidência da norma, cuidado, a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral, além daquele referente à qualificação pessoal, à filiação e ao endereço. Artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal. Então, o artigo 17b, lá da Lei de Lavagem, que fala, olha, a autoridade policial e o MP terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam a qualificação pessoal, a filiação, o endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas e pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Então, o item 1, ele é falso. Ele é falso. Item 2, pessoal. Esse item aqui, ele é muito interessante, né? Em se tratando de aparelho celular, preste atenção, né? Muito cuidado com esse julgado, porque eu acredito que ele vai cair muito ainda, esse julgado aqui. Em se tratando de aparelho celular, apreendido na forma do artigo 6º do Código de Processo Penal, ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial que justifique, mas com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida, que vai delimitar ali a sua abrangência à luz dos direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a proteção dos dados pessoais, a autodeterminação informacional
inclusive nos meios digitais. Então, esse item aqui, muito cuidado com isso aqui. O que a gente precisa entender aqui, pessoal? O que ficou decidido lá, pessoal? Tá? É a tese de repercussão geral 1141. RE 1381258. Então, o que o STF decidiu? Que, mesmo após a apreensão lícita do aparelho, por exemplo, um flagrante ou uma ordem judicial, o acesso aos dados contidos no celular, mensagens de WhatsApp, nuvens, fotos, exige duas coisas. Primeiro, o consentimento livre do titular ou uma autorização judicial prévia e motivada que delimite o escopo da busca. É exatamente o que diz a questão aí. Né? Olha só, a mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º ou em flagrante delito, ela não está sujeita à reserva de jurisdição. Não, eu achei o celular lá na cena do crime. Ou eu prendi um cara em flagrante. O fato de eu pegar o celular dele e apreender, isso eu não preciso de reserva de jurisdição. Isso é uma coisa. Entretanto, o acesso aos dados nele contidos, aí eu tenho algumas condicionantes. Então vamos lá, com calma. Em se tratando de aparelho apreendido na forma do artigo 6º ou por ocasião da prisão em flagrante, eu preciso do consentimento expresso do titular dos dados ou de prévia decisão judicial. É o que diz o artigo 7º 3 e o artigo 10º, parágrafo 2º da Lei 2.965 de 2014. E aí eu tenho que justificar, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida, a delimitação da sua abrangência, à luz dos direitos fundamentais da intimidade, a privacidade, a proteção dos dados pessoais, a autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais. Artigo 5º, 10º, 59 da Constituição Federal, 79. Esse julgado é de junho de 2025, pessoal. É muito importante. Então, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis. E aí, o que vai caber ao Poder Judiciário? Conferir a tramitação e a apreciação prioritária dos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a tese. Então, a questão aí está corretinha. Está corretinha, né? Falou aí, de fato, o que a questão estava cobrando da gente. O item 2, então, correto. Item 2, correto. Item 3. A gente até trabalhou o item 3. Olha só que interessante. Caiu aqui para a gente novamente. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296, a gente falou disso, né? Demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos,
a complexibilidade da investigação. Claro que eu não posso deferir renovações sem que isso esteja plenamente demonstrado. Mas é porque eu quero renovar, pode renovar ad eterno. Não é assim que funciona, né, pessoal? Precisa estar comprovado. Olha, aquela decisão ela é muito gravosa, né? Mesmo que essa justificativa seja sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Então, são ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Perfeito. Aqui também correto. Aqui também correto. É exatamente aquele julgado que a gente já tinha trabalhado em outra questão. Caiu novamente aqui. Então é plenamente possível sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que eles estejam fundamentados. Fundamentados. Beleza? Então, cuidado aí com você. Cuidado aí com esse detalhe. Beleza? Então, beleza. Podemos aí dar sequência. Podemos dar sequência aí. Certo? Então, olha só. Tá correto os quais? A1 e A3, né, pessoal? E aqui só temos aqui as informações que a gente já trabalhou. A gente não precisa ficar repetindo, né? Depois vocês leiam aí o material, tá? Cuidado aí com esse detalhe. Então, na verdade, eu falei lá que era 1 e 3, né? Minto, né, pessoal? É 2 e 3, tá? O item 1 tá errado. É constitucional essa norma, né? Falava lá que era inconstitucional. Então, podemos ter esse acesso para os casos de sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, extorsão com restrição da liberdade da vítima, o famoso sequestro relâmpago, o envio de crianças para o estrangeiro, tráfico de pessoas, plenamente possível aí esse acesso, tá? Beleza? Olha só, vamos falar de novo para vocês. A mera apreensão do celular, e para isso eu não preciso de ordem do juiz. Uma outra coisa é o acesso aos dados. E aí, preste atenção no que eu vou falar. Aqui nós temos uma divisão. Vamos supor que o delegado, ele achou o celular, ele não pegou o sujeito, ele não prendeu o sujeito, ele achou o celular. Isso que vocês precisam entender. O delegado achou o celular no chão. Ele pode, sem prévia ordem judicial ou consentimento, acessar os dados em celulares encontrados fortuitamente no local do crime? Pode. Pode. Essa é uma situação inicial. Desde que ele está acessando para esclarecer a autoria do suposto fato criminoso ou identificar a autoria do suposto criminoso, né? Mas ela tem que ser justificada, mas ele pode. Essa é uma situação, situação A. Uma outra situação é se o suspeito estiver presente. Então, eu cheguei lá, peguei o cara em flagrante delito e ele estava com o celular no bolso. Aí é diferente. Sujeito presente, prisão em flagrante, os dados somente podem ser acessados caso o consentimento do dono exista ou autorização judicial. Então, nunca mais errem isso, né? É o que está prevalecendo hoje em dia.
Então nós temos aí a base normativa, artigo 7º, inciso 3º, artigo 10º da Lei 12.965, direito fundamental à intimidade, à privacidade, proteção de dados pessoais, autodeterminação informacional. Então, o que eles falaram? Olha, nesse caso, a celeridade ela é manifesta. A autoridade ela tem que atuar com maior rapidez e eficiência. O que vai acontecer? Depois o Poder Judiciário vai conferir a tramitação e vai analisar prioritariamente os pedidos dessa natureza, inclusive em regimes de plantão. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, mas justificando posteriormente as razões do acesso. Tudo bem, pessoal? Então, nunca mais iremos errar isso aqui. Olha o artigo 13A do Código de Processo Penal, né? Nos crimes previstos no artigo 148, 149, olha, sempre tem uma restrição da vítima, de liberdade da vítima. 149A, 158, 159. Então a urgência demanda que o delegado tenha esse acesso. 239 do ECA, o MP ou o delegado poderá requisitar de quaisquer órgãos do Ministério Público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Beleza? Tudo bem? Aí nós temos a lavagem de capitais, né? Então aí, é constitucional a norma que permite o acesso dos policiais a esses dados, tá, pessoal? É constitucional. Tudo bem? Beleza? Então, obrigado aí, pessoal, né? Chegamos ao fim da nossa aula, 58 minutos. Tinha umas outras questões para fazer, mas outro dia eu retorno aqui para a gente fazer as demais questões com vocês. Certo? Muito obrigado. Me adicionem lá no Instagram, pessoal, @prof. Rafael de Oliveira. Eu vou ficar muito feliz. Estou postando dicas diárias lá de estudo, coisas importantes aí para vocês. Fiquem à vontade lá para me chamar. Certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.